Fala aí, galerinha! Então, hoje vamos para mais uma aula. Vamos falar sobre o cálculo estequiométrico, um dos assuntos mais importantes em química, né? E um dos assuntos mais cobrados em vestibulares. Então, vamos lá. Para a gente começar a falar sobre o cálculo estequiométrico, vamos falar das leis ponderais, as leis que regem uma reação química. Basicamente, a gente tem duas leis super importantes. A primeira lei é a lei da conservação das massas, mais conhecida como lei de Lavoisier, que vocês já viram no primeiro vídeo que eu fiz, que é aquele: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Segundo essa lei, a quantidade total de substância no reagente é mantida no produto. Então, olha só, temos aqui alguns exemplos de reações para a gente entender como funciona. Então, por exemplo, ao reagir o carbono-grafita, o grafite, com oxigênio, gera o gás carbônico. Se eu tenho 3 gramas de carbono mais 8 gramas de oxigênio, a soma dessas massas vai ser a soma do reagente, do produto, 11 gramas. Se eu tenho mercúrio metálico mais oxigênio, eu vou formar o óxido de mercúrio. Se eu reagir 105 gramas com 8 gramas de oxigênio, então, 105, 100,5 mais 8 gramas, eu vou ter 108 gramas de óxido de mercúrio. Perceba que a massa do produto é igual à soma das massas dos reagentes. Mesma coisa aqui, 7 gramas de nitrogênio mais 8 gramas de oxigênio vão gerar 15 gramas de monóxido de nitrogênio. Ou então, se eu fizer aqui a reação de decomposição da água, se eu tenho 9 gramas de água, eu vou formar 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio, ou seja, 9 gramas no total. Então, Lavoisier ele conseguiu descrever que as massas no reagente vai ser igual à massa do produto. A segunda lei é a lei de Proust, ou lei das proporções constantes. O que ele disse? Os processos químicos ocorrem segundo proporções fixas e definidas de todos os seus componentes. Segundo essa lei, ao modificar a quantidade de uma substância presente em uma reação, as outras substâncias irão modificar suas quantidades de maneira proporcional à outra, ou seja, as massas são sempre proporcionais. Então, a gente teve lá no primeiro slide um exemplo da decomposição da água. Vamos ver como funciona segundo a lei de Proust. Tá? Então, olha só, se eu tenho 4,5 gramas de água, eu vou produzir 0,5 meio grama de hidrogênio mais 4 gramas de oxigênio. Somando aqui, os valores vão ser constantes. Se eu pegar a proporção da massa de hidrogênio com a massa de oxigênio, 0,5 dividido por 4, eu vou ter 1/8. Então, essa aqui vai ser a massa. Se eu pegar e dobrar a massa de água, o que vai acontecer? Eu vou dobrar a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio, ou seja, 9 gramas, 1 grama de hidrogênio, 8 gramas. Se eu pegar de novo a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio e dividir 1 por 8, eu vou ter 1/8. Se eu dobrar novamente a massa de água, o que vai acontecer? Eu vou dobrar também as massas dos produtos, 2 e 16. E aí, pegando os valores de massa do hidrogênio e do oxigênio, eu vou manter a mesma proporção. Então, você percebe o seguinte, que quando eu dobro uma quantidade, as outras também vão dobrar. Beleza? Então, é isso que diz a lei de Proust, que eu tenho as massas sempre constantes. Ou melhor, as proporções das massas constantes. E aí, o que a gente vai ter? A estequiometria, ou cálculo estequiométrico, que do grego significa estoque, elemento, e metro, medição, ou seja, a medição dos elementos. É o cálculo das quantidades de reagentes ou produtos das reações químicas, feita com base nas leis das reações e executadas, em geral, com o auxílio das equações químicas correspondentes. Então, o que acontece? Estequiometria é a forma prática, vamos botar assim, de trabalhar as leis ponderais. Então, aqui eu tenho uma equação, como exemplo, que diz o seguinte: se eu tenho nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso, eu vou formar amônia. Na proporção de que? Aqui eu tenho os coeficientes estequiométricos. Então, significa que eu tenho uma molécula de N2 mais 3 moléculas de H2 e eu vou formar 2 moléculas de NH3. E aí, se eu dobrar essas quantidades, todas elas vão dobrar. Então, se eu tiver 2 moléculas de N2, eu vou reagir com 6 moléculas de H2 e vão formar 4 moléculas de NH3. E aí, além da molécula, eu posso transferir isso usando as relações numéricas.
Ou seja, eu posso definir para 1 mol de N2, 3 mols de H2 e 2 mols de NH3, ou a massa, né, que vai ser a massa molar do nitrogênio, 28 gramas, a massa molar do hidrogênio é 2, como eu tenho 3 mols, 3 vezes 2, e a massa de amônia, né, que é 17, 2 vezes 17, eu vou ter esse valor aqui. Então, eu posso transformar isso em massa também, ou até mesmo em volume. Tá? Lembrando que o volume de um gás, né, ele vai ser sempre fixo, o volume molar. Então, se eu tenho 1 litro de N2, significa que eu vou reagir com 3 litros de H2 para formar 2 litros de NH3. Beleza? Então, a estequiometria ela vai ser essa combinação de relações numéricas e leis ponderais. Então, vamos lá. De acordo com as leis das reações, as proporções acima são constantes, permitindo a montagem de uma regra de 3 para calcular as quantidades envolvidas na reação. Por exemplo, então, olha só. Eu tenho aquela mesma equação, 1N2 mais 3H2, formando 2NH3. Como a gente viu anteriormente, indica que 1 mol de N2 reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. Dessa forma, o que você vai fazer? Você pode calcular a relação de mol de uma substância que reage com a outra. Quando os mols de NH3 são produzidos, são reagidos 10 mols de N2. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa relação aqui para saber numa outra condição. Então, se eu tenho 1 N2 e 2 NH3, significa que eu tenho que 1 mol de N2 vão produzir 2 mols de NH3. Se eu quiser saber quanto eu vou produzir de amônia usando 10 mols de N2, eu vou montar a regra de 3. Vou multiplicar cruzado e eu vou ter a seguinte resolução. 1 vezes x, 2 vezes 10. Então, eu vou ter que x vai ser igual a 20 mols de NH3. Muito fácil, né? Muito simples. Mas eu posso também fazer o quê? Eu posso utilizar, né, as outras unidades, como grama, litro, número de moléculas. E aí eu vou ter que usar as relações numéricas. Então, vamos supor, se eu quiser saber a massa de amônia produzida a partir de 10 gramas de N2, como que eu vou calcular? Eu vou ter que saber a massa, o quê? Molar. A massa molar do N2 é 28 gramas por mol. E a massa da amônia, 17 gramas por mol. Então, vamos lá. Se 1 mol equivale a 28 gramas, então 1 mol, 28 gramas de N2, e 2 mols vai ser 2 vezes 17 gramas de NH3. Então, 1 mol é 17 gramas, 2 mol vai ser o dobro. Se eu sei que 28 gramas reage com 2 vezes 17 gramas de NH3, que são 34 gramas, eu vou ter que 10 gramas de N2 reage com X. Vou multiplicar cruzado novamente, 28 vezes X, 2 vezes 17 vezes 10. E aí eu vou ter essa conta. Fazendo essa resolução, vocês sabem fazer já, eu vou ter que X é igual a 12,14 gramas de NH3. Então, olha como é simples, gente. É muito simples. Você precisa saber as relações e qual é o dado e a pergunta. Vamos ver alguns exemplos práticos. Por exemplo, quando o dado e a pergunta são expressos em massa, ou seja, eu vou dar um valor de massa e eu quero saber o valor de massa de uma outra substância. Como? Calcular a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. Então, vamos lá. A equação balanceada vai ser 2 cobres mais O2 formando 2 mols de óxido cúprico. Então, 2 mols de cobre produzem 2 mols de óxido cúprico, não é isso? Se eu quero saber a massa de cobre, ou melhor, se eu quero saber a massa de óxido cúprico que reage com a massa de cobre, eu vou fazer, então, a transformação. Então, vamos lá. Qual foi o dado? Eu tenho 2,54 gramas de cobre metálico. Então, o dado de massa é o seguinte. 2 mols, a massa do cobre, 63,5. Então, eu vou ter 2 vezes 63,5 gramas. 2 mols de óxido cúprico. Eu vou somar a massa do oxigênio com a massa do cobre e vou ter 79,5. 16 mais 63,5. 2 vezes isso. Se eu quero saber qual é a massa de óxido cúprico produzida com 2,54,
eu vou fazer a regra de 3. Vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar, no final, tudo, né? 2 vezes 79,5 vezes 2,54, dividido por 2 vezes 63,5. Aqui você pode cortar os dois, realizo a conta. Eu acho que o valor da massa do óxido de cobre vai ser 3,18 gramas de óxido cúprico. Beleza? Tranquilo? Olha como é fácil. Mas eu posso mudar a pergunta. Por exemplo, quando o dado é expresso em massa e a pergunta é em volume, calcular o volume de gás carbônico obtido nas condições normais de pressão e temperatura, CNTP, por calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio, dados as massas atômicas do carbono, que é 12, do oxigênio 16 e do cálcio 40. Vamos lá. A equação balanceada de decomposição do CaCO3, que é o carbonato de cálcio, vai produzir CaO, óxido de cálcio, mais CO2. Já está balanceada 1 mol para 1 mol para 1 mol. Então, eu tenho aqui todos os coeficientes igual a 1. Então, significa que 1 mol de carbonato de cálcio reage formando 1 mol de CO2. A massa molar do carbonato de cálcio vai ser quanto? A massa do carbono mais a massa do cálcio mais a massa de 3 oxigênios, que vai dar 100 gramas, tá bom? E se eu quero saber o volume nas CNTPs, vai ser 22,4 litros, ou seja, o volume de 1 mol de gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão, 22,4 litros. Isso significa que é 1 para 1, então eu tenho que 100 gramas reage com 22,4 gramas. Se eu quero saber quantos litros de CO2 eu vou produzir em 200 gramas, com 200 gramas de CaCO3, é só fazer a regra de 3. Então, eu vou ter que 100 vezes V é igual a 22,4 vezes 200. Passo 100 para o outro lado, então o volume vai ser 200 vezes 22,4 dividido por 100. Cortando aqui o 200 e o 100, eu vou ter quanto, gente? Eu vou ter 2 para 1. Então, 2 vezes 22,4, eu tenho 44,8 litros de CO2. Muito simples, né, gente? Muito fácil. Vamos para mais um exemplo com uma diferença agora. Quando o dado e a pergunta são expressos em volume, tá bom? Então, vamos lá. Um volume de 15 litros de hidrogênio, medido a 15 graus Celsius e 720 milímetros de mercúrio, pressão, reage completamente com cloro. Qual é o volume de gás clorídrico produzido nas mesma temperatura e pressão? Então, vamos lá, gente. Qual vai ser a reação? O gás hidrogênio é o H2, que vai reagir com o Cl2, para produzir 2 mol de ácido clorídrico. Como eu estou falando de gás, vou pensar o seguinte: 1 mol equivale a um volume. Que volume é esse? Um volume molar de acordo com as condições. Mas esse volume ele é fixo. Então, se eu tenho 1 mol, eu vou ter um volume, 2 mols, 2 volumes. E aí eu posso substituir pensando o seguinte: se eu tenho 1 litro, eu vou reagir com 2 litros. Simples assim. Então, 1 litro vai reagir com 2 litros. Se eu quero saber quanto eu produzo com 15 litros, o V é a minha resposta. O que eu vou fazer? Vou multiplicar cruzado. 2 litros vezes 15 dividido por 1, que vai dar 30 litros de HCl. Percebam que não tem segredo. É só você observar as relações aqui, ó, 1 para 2, usar a conversão para a unidade que você quer e realizar a regra de 3. Muito simples, não é isso, gente? Para mais um problema, né? Nosso último problema desse vídeo, que é o seguinte: quando o dado é expresso em massa e a pergunta é em número de partículas. Lembrando que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas, moléculas, átomos e etc. Ou, se você preferir, 602 sextilhões. Então, vamos lá. Quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro? A massa do carbono vai ser 12, então vamos à nossa continha. A reação balanceada vai ser carbono
mais oxigênio, formando CO2. De novo, 1 para 1 para 1. Sempre que eu não tenho nada na frente, eu tenho 1. Isso significa que se eu pegar o carbono e comparar com o CO2, 1 mol de carbono produz 1 mol de CO2. Qual vai ser a massa de carbono? A massa molar. Carbono, massa atômica é 12, então a massa molar vai ser 12 gramas. Se eu quero saber o número de partículas, então eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é 1 mol de moléculas. Agora, se 12 gramas reage produzindo 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, quanto que eu vou ter de moléculas ao reagir 4,8 gramas? Vou multiplicar cruzado de novo, olha que moleza, e eu vou chegar ao meu resultado. Então, vamos ter 4,8 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Lembrando que aqui você vai multiplicar apenas esses dois números, já que eu não tenho nenhum outro número de expoente aqui, 10, base 10 no caso, e vou dividir por 12. Então, vou fazer 4,8 vezes 6,02 dividido por 12. E vou manter o 10 a 23. Então, resolvendo essa conta, eu vou ter 2,4 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. O que eu quero que vocês entendam nessa situação é que sempre eu vou ter essa estrutura. Eu vou ter uma reação. Dessa reação, eu vou tirar a relação de mols. E eu vou ter a seguinte situação: o dado e a pergunta. O que vai mudar no cálculo estequiométrico é o dado. Se o dado é em massa, eu vou transformar em massa. Se a pergunta ou o dado for em partículas, eu vou transformar em partículas. Mesma coisa se tiver em volume. Resolvi a regra de 3, eu acho o meu resultado aqui. Então, gente, cálculo estequiométrico ele é muito tranquilo e é bem simples de resolver. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!